Eu acho que vale. Bom dia a todos. Eu acho que vale pontuar que a gente iniciou a leitura do Perifobia na escola, né? Uhum. Os meus E alunos já estão terminando já é, de ler o livro. a Carla dá aula para terceiros anos, né? E 2 segundos, né, Carla? Uhum. E eu acabei tratando com os outros segundos que eu dou aula, que a Carla não dá, e com uma sala do primeiro ano também, assim. E tem sido um negócio muito diferente, assim, porque nós fazemos uma introdução, né? A Carla lê pequenos contos, pequenas crônicas, eu trabalho isso com eles também numa aula eletiva que eu tenho, né? Que voltou, agora a Carla também tá, mas ano passado só estava eu, que a gente chama de discurso argumentativo, e eu costumo trabalhar o conto, a crônica, os gêneros textuais todos, né? Dentro do possível, e a gente sempre faz uma leitura com eles de Rubem Braga, Machado, Fernando Sabino, os grandes autores da crônica e do conto, né, Clarice, mas até então não tinha acontecido o que tem acontecido esse ano, que é o fato da Lília Guerra ser uma moradora aqui do bairro. Isso criou uma identificação muito grande, né, porque as histórias que ela narra, as histórias que ela conta, embora fictícias, elas são muito melhor compreendidas por quem mora aqui, né? O Wilson já morou aqui também, o Wilson sabe muito bem disso. Então, os alunos, eles estão absurdamente maravilhados. Assim, a Carla foi na minha aula na última quinta-feira, né, Carla? Tava todo mundo chorando. Ela chegou e estava todo mundo chorando na Os aula. meus choram também. E assim, uma loucura, né, Carla? Porque nós temos alunos leitores. A gente não pode dizer que os nossos alunos não são leitores. Eles estão acima da média das escolas públicas, isso é fato. Mas é muito difícil alcançar todos, né? Porque não existe essa possibilidade. No entanto, com esse livro, a gente tem conseguido uma vazão maior. Teve uma aluna que do terceiro, que ela veio conversar comigo, ela falou, professora, esse é o primeiro livro que eu pego para ler mesmo, porque ela tipo, quer terminar, né? E ela tá lendo, né, até o final, tá acessando pelo Mac Livros, que eu também apresentei para eles, né, essa possibilidade. E eles choram muito com o conto Vó, que é o último conto do livro. Os meus também. Eu pedi para cada. Na segunda-feira, agora, nós vamos fazer uma roda de conversa sobre alguns contos que eu destinei para eles fazerem a leitura, né? E aí o grupo que estava lendo o conto Vó começou a chorar desesperadamente, assim, depois da leitura. E aí os outros olharam e falaram, mas que conto que é o deles? Aí eu falei, é o Vó. Aí eles, então eu vou ler quando chegar em casa. Mas é bem impactante esse Vó, porque mexe muito com quem tem vó, porque foi criado pela avó, né? E vem as memórias. É bem interessante. Oi? Eu não tô ouvindo, não. Aqui não, estou ouvindo daí. O engraçado é que alguns alunos que estão na eletiva e estão no segundo D, eles associaram com Gaetaninho a história. De alguma forma, não sei muito bem porquê, né? E O, é o do Tiago, do artigo de luxo, que eles se associaram? Não, o O vó, Vó? por causa da questão da despedida, o finalzinho do conto. Muito interessante, assim, porque tem É uma, verdade. tem uma relação com a despedida, né, que ela faz ali de forma muito bonita. Mas o que é interessante mesmo é o fato de ser uma autora do bairro, né, e aí a gente acha que a representatividade, né, muitas pessoas dizem que a representatividade não tem valor, não é importante, mas essa revolução, eu ouso chamar de revolução que aconteceu nas últimas semanas na nossa escola, é consequência do fato de haver identificação. Porque a Lília Guerra, além de ser uma mulher negra, ela também é uma moradora do bairro. Então, você começa a perceber que é possível morar num bairro de periferia e ainda assim ser um escritor, né? Não existe um determinismo das profissões, embora na prática isso aconteça, né? De alguma forma, com alguma possibilidade, alguma sorte, algum talento e uma soma de coisas, é possível haver
essa ruptura, né, com o que é esperado. E isso tem sido bastante inspirador, porque a gente tem visto os alunos simplesmente alucinados, assim, eles me param no corredor para conversar sobre os contos e tal. Isso é muito bonito, né? O que inclusive eu estava conversando com a própria autora. Isso é uma forma de abrir um, é uma aresta que se abre, uma brecha que se abre para novas literaturas, né? Porque a gente começa com Machado, a gente passa pelos clássicos e a gente não trata tanto a literatura contemporânea assim, porque por várias razões. E é interessante porque a partir dessa obra, né, eles já querem ir para os outros livros dela, né? Céu para os Bastardos, mas vai ter uma hora que vai acabar, ela não tem tantos livros assim. E aí a gente pode, por exemplo, fazer a introdução do Itamar, que eu acho que é muito interessante. Por exemplo, esses pontos que nós lemos, já está programado, eu vou ler com eles também na sala de aula, tanto Alma quanto o Farol das Almas, porque são pontos que tratam também a realidade deles, o racismo e outros, né, outros tantos problemas que ou perdurar, né? Eu comecei a ler O Céu para os Bastardos e é a história de um bairro que ela chama de fim do mundo. E, e esse fim do mundo é literalmente a cidade de Tiradentes. Aqui. Uma prova disso, né? Porque eu estava até comentando com os meus alunos esses dias, porque nesse bairro que ela chama de fim de mundo, lá no Céu para os Bastardos, existe a promessa de um trem que nunca chegou, né? Que é a última No estação. trilho. Exato. Então, eles sabem, né? Então, eu fui contando para eles, né? Até para incentivá-los eles a depois pegar o Céu para os Bastardos, ler. E como é que os livros dela não são tão baratos, né? Assim, para eles, né? E a gente tem esse que está no Mac Livros, mas o Céu para os Bastardos não está. A gente ainda consegue piratear, né? A gente tem Mas a gente também comprou alguns, né? A gente comprou nós alguns, né? compramos. Tem alguns Tô livros no começaram a processo rodar pela deles, escola que a gente comprou. Ah, legal. Aí, queria falar uma coisa. O que vocês estão me contando, né, é uma comprovação de que a literatura, né, as histórias contadas, né, criam uma identidade, né? É uma forma de afastamento de si mesmo, né, para me ver como é que eu sou, né? E então a literatura tem essa característica, né? Quer dizer, quando a gente olha para a história da literatura brasileira, por exemplo, né, a primeira fase do romantismo, né, é uma fase de tentativa de criar uma identidade nacional, né? Então, aquela identidade vinculada ao índio, né, tinha como componente fundamental a contraposição ao português, quer dizer, nós não somos mais Portugal, né, nós somos o Brasil, né? E então, o que está acontecendo nos últimos anos, nos últimos 30 anos, eu vou ampliar, né, é que o fato de se ter criado um sistema de ensino que permite que a totalidade da população vá à escola até o nono ano, quer dizer, quando eu digo totalidade, né, eu estou falando de uma palavra que precisa de uma pequena restrição, porque ainda essa semana aqui eu li uma matéria que diz assim que só 6 estados oferecem vagas para toda a população da educação infantil, de 4 a 6 anos. Só 6 estados, né? A educação infantil é realmente o período escolar mais frágil, né? Depois é o ensino médio. Ensino médio, pelos últimos dados, tem vagas para 70% da população, né? E, bom, mas o que eu estava dizendo é o seguinte: nos últimos 30 anos, né, com a ampliação do acesso à escola, veio surgindo uma literatura
produzida primeiro, por mulheres, né? Segundo, por pobres, que são geralmente negros ou mestiços, né? E essa literatura ela está caracterizando a identidade da literatura brasileira atual, né? E então, autores como o Itamar Vieira Júnior, né, que nós estamos lendo, né, ou Jefferson Tenório, e existem outros, né, que Edmilson, eu não me lembro agora do sobrenome dele, que é um escritor também muito bom, né? Tem outros escritores negros e as escritoras, né? Eu acho que metade de tudo que se publica atualmente, né, é escrito por mulheres, né? Eu tô, eu li duas, não, três. Eu estou no quarto romance contemporâneo escrito por mulheres, né? E estou muito impressionado com a leitura que eu estou fazendo agora. Agora eu estou lendo Giovanna Madalosso, talvez vocês tenham ouvido falar dela. Ela, ela ganhou já o prêmio Jabuti. Eu estou lendo um romance que se chama Batida Só. Ela é colunista da Folha. Preste atenção nela. A outra é a Mariana Salomão Carrara. O que eu li há pouco tempo foi Não Fossem as Sílabas de Sábado. Olha o título. Não fosse as sílabas de sábado. Outra é a Natália Timmerman. E a outra é a Micheline Verunsky. A Micheline Verunsky tem escrito romances históricos. O romance que eu li é um romance que se chama Sob o Rugido da Onça, que é uma história, a história a gente pode dizer, sequestro de dois indígenas, crianças, que foram levados para a Alemanha por dois cientistas alemães que estiveram no Brasil, que fizeram um trabalho muito importante, né? O Spix e Marcius, né? No campo da fauna, da biologia, que eles fizeram uma descrição, né, bem ampla, né? Só que quando eles voltaram para a Europa, eles levaram dois índios brasileiros, né, que eram crianças que morrem pouco tempo depois, né? Porque vocês sabem disso, né? Os índios vivem no isolamento no meio da floresta. Quando chega um branco, o risco de dizimar a população é grande, né? Agora, por exemplo, eu estou acompanhando aí esse contato com populações indígenas que nunca tiveram contato com a civilização. A FUNAI está tendo o maior cuidado, né, para impedir o contato, né, para preservar, né, a comunidade. Fica bem no extremo oeste do Amazonas. Mas, voltando para o que eu estava falando, né, então, esses romances escritos por mulheres, né, está mostrando uma realidade brasileira, do ponto de vista feminino, que não estava presente na literatura, né? Os meus leitores atuais, né, aqueles grupos de leitura que eu tenho, né, estão lendo a Clarice Lispector. Estamos lendo 7 livros dela. E o mundo que está presente na literatura da Clarice, né, é um mundo que tem uma marca feminina muito forte, né? Quando dizem assim, não existe literatura feminina, eu agora estou me convencendo que existe, sim, porque a perspectiva que uma mulher tem do mundo não é a perspectiva de um homem, né? Nós somos educados para termos identidades vinculadas ao gênero, ao sexo que a gente tem, né? As mulheres sempre foram educadas para se obedecerem aos homens, né? Para se submeterem aos homens, né? A gente vê isso aí, né, no embate político, né, que a gente está vivendo. E a realidade de um negro no Brasil, ou de um mestiço, né, isso é, de um pobre, né, está aparecendo na literatura que está sendo produzida, né?
A gente vê isso lá no Jefferson Tenório, vê no Itamar Vieira Júnior, vê na Lília Guerra. A Lília Guerra eu considero um fenômeno muito importante, né? Para nós, especialmente que somos paulistanos, né? Essa realidade da periferia de São Paulo, ela apareceu na literatura, já apareceu na literatura, mas da perspectiva de escritores de classe média, né? Que não viviam aí. Eu tô pensando no Marçal Aquino, tem mais um escritor que eu não estou conseguindo lembrar agora, que é muito vinculado ao Marçal Aquino, né? Agora, essas histórias escritas pela Lilian Guerra, né, tem esse componente de verdade, de veracidade, né, que é resultado do fato de que ela vive isso, né? E é muito interessante que ela não até agora, pelo menos, né, não manifestou nenhum desejo de sair de Cidade Tiradentes. Ela é enfermeira do SUS, né? Sim. É. E eu tô fazendo aqui, eu quero fazer um paralelo com a Mariana Salomão Carrara, que é autora do Não Fosse as Sílabas de Sábado, né? Que é defensora pública. A Mariana Carrara fez faculdade de Direito, né? E prestou concurso para Defensoria Pública e Defensora Pública. Então, numa entrevista, perguntaram para ela, agora que você está fazendo sucesso como escritora, ela já ganhou 2 vezes o Prêmio São Paulo de Literatura, tem 5 romances publicados, você vai deixar a defensoria? Ela disse assim, não, de jeito nenhum. Defensoria, para mim, está acima da literatura. O que o que revela também uma postura de envolvimento com a realidade, né, muito forte dessas escritoras, das escritoras e dos escritores, né? O Jefferson Tenório e o Itamar, eu acho 2 escritores assim, que são referências muito importantes na literatura brasileira atual. Mas então, né, para sintetizar, né, eu estou dizendo que Professor, inclusive o Itamar Vieira Júnior, ele está sendo traduzido para vários idiomas, né, em vários países, né? é isso. O, o, essa que eu estou lendo, a Madalosso também, né, já foi traduzida para outras línguas. Mas assim, o que eu ia sintetizar é que a literatura brasileira atual, essa que está sendo produzida nesse momento, né, ela está criando uma nova identidade, né, de quem nós somos, né? Está mostrando, está criando, né, construindo, né, uma imagem do Brasil que não está mais apenas vinculada à classe média, né, ou à elite branca, né? Então, é uma literatura que a gente tem que valorizar muito, antes de mais nada, por essa qualidade. Agora, tem muita qualidade literária, né, nessa literatura, né? A qualidade literária, esse segundo conto que eu li aqui, eu achei fantástico, viu? Artigos de Luxo. É fantástico. É. Também é uma coisa que vem de dentro, né? Como vocês falaram. Porque a gente tem literatura que fala, mas é uma visão de fora, né? Uma visão enviesada, tá? Às vezes até com toques de exotismo, essas coisas, né? Eu acho, Muito Wilson, bom que ter isso. o que o professor falou, eu estou lendo os dois ao mesmo tempo, né? Tanto o Itamar quanto a Lília Guerra, e eu fiquei pensando no que o senhor falou agora, o senhor me fez lembrar, professor João, que é o quão importante é essa universalização da educação, né? Porque uma vez que você torna a educação universal, com todos os problemas que ela tem, nós sabemos que são muitos, você torna possível para as pessoas narrarem a sua existência, né? E essa narração, essa narrativa da existência, ela precisa ocorrer dentro de uma certa formalidade, né? Que é a literatura, a filosofia, enfim.
E é muito importante a gente refletir sobre isso, né, de alguma forma, porque à medida em que, o senhor falou, né, é uma coisa das últimas décadas, e isso é combinante com o fato da educação ter sido universalizada também nas últimas décadas. E aí eu fico pensando, né, fazendo um exercício anacrônico, se o Brasil tivesse, desde outrora, investido em educação, né, essa educação mais universalizada, o quão forte, o quão poderosos nós seríamos na literatura mundial, porque com toda a dificuldade ao acesso à educação, a gente ainda consegue produzir obras muito importantes, né, e obras primorosas, como o senhor citou bem, Clarice Lispector, Machado de Assis, num tempo ainda mais inóspito, num tempo ainda mais difícil, né, o Machado de Assis é uma espécie de milagre, né, porque É, ele tá vivendo uma realidade em que tudo era impossível, né? Então, o Lima Barreto também, são dois autores ali que produzem uma obra que é uma espécie de contracultura, é um milagre dentro de tudo aquilo que está acontecendo ali. Né? Dois autores negros num momento absurdo do Brasil, com a nossa história abjeta e escravocrata, e a gente vê dois autores como eles de alguma forma ascenderem. Só que, com o passar do tempo, né, a gente teve Machado e Lima Barreto, com o passar do tempo, essa literatura ela se estabilizou, como o senhor falou, na classe média ali, os homens brancos, de uma elite, né? Mesmo os da semana de 22 eram classe média também. O pessoal, a semana de 22, os modernistas, é classe média, gente. A gente precisa fazer essa leitura. É importante, eles revolucionaram, mas no geral eram homens e mulheres de classe média. Agora não. Agora a gente está falando é porque houve essa separação, né, também da classe A, B, C, D. Agora a gente está falando de homens e mulheres negros, né, homens e mulheres pretas que tiveram acesso à educação, essa educação universalizada mesmo, sabe? Como o senhor falou, autores que são servidores públicos, autores que adentraram a universidade por meio do Enem, por meio do ProUni, ou seja, ações afirmativas que possibilitaram a esses jovens autores contar suas histórias, né? Apresentar sua ficção, apresentar sua literatura, sua filosofia, sua sociologia, e isso seria muito mais bonito se nós tivéssemos uma educação mais comprometida, mais séria, porque na periferia tem muita gente para contar história, tem muita gente talentosa, só que muitas vezes essas pessoas elas estão imersas numa vida que não dá a elas tempo de pensar, que dirá escrever, né? Então a Lília Guerra diz que tem um momento que ela está trabalhando em dois, né? Ela tem dois empregos. Olha que tipo de obstinação ficcional ela tinha para escrever, né? Porque a gente sabe que uma das características que coloca a classe média num lugar de privilégio é o tempo. O profissional liberal ele pode trabalhar muito, mas ele não é refém do tempo, não como é o morador da periferia. Porque, por exemplo, o morador da cidade de Tiradentes gasta no mínimo 1h30 para se locomover até o trabalho, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Então, assim, você passa 8 horas trabalhando, mais 3 ou 4 dentro do transporte público, né, no fim do mundo, como a Carla falou, quando você chega em casa, você está muito cansado, né? E aí, qual é o tipo de literatura, vou chamar de literatura aqui, forçando o exemplo? Aqui essas pessoas têm exemplo, a novela, a rede social, nada contra, mas o livro, ele exige um tempo, ele exige uma concentração que é dificultada, primeiro pelo grau de escolaridade, segundo pela correria da vida, né? As pessoas estão cansadas, com sono, elas querem dormir para acordar no outro dia e voltar ao trabalho, né? É o mito de Sísifo, vai rolar pedra de novo. E aí o que é importante entender? Que se nós tivéssemos uma educação comprometida com a formação humana, nós teremos dezenas, centenas de Tamar Vieira, centenas de Lilia Guerra e tantos outros, né? Então, tem uma questão que me toca muito, que é o acesso à educação. As pessoas muito talentosas que não tiveram a oportunidade de contar suas histórias, seja por meio da literatura, seja por meio de outros trabalhos, né? Infelizmente. isso. E eu queria só acrescentar o seguinte, Gilvan, durante o período colonial,
uma política do governo português era proibir a entrada de livros e a existência de publicações ou de gráficas. Era proibido, né? O sujeito podia ser enforcado por isso. Uma das primeiras providências do governo depois da independência foi criar as duas faculdades de Direito, dentro de São Paulo e do Recife, que são as mais antigas, né? E eu sei, né, por ter estado lá e por ter lido, né, primeira escola de ensino fundamental, usando a nomenclatura atual, né, é de 1826, é o Ginásio Pernambucano. É um prédio que existe até hoje, onde a Clarice Lispector estudou. Aí tem um fato biográfico que eu acho muito significativo. Para entrar no ginásio pernambucano tinha um concurso, né? E esse concurso, quando a Clarice fez o concurso, né, ela foi a primeira colocada, a irmã dela foi a segunda, e teve uma terceira judia que foi a terceira. E entraram no final do primeiro ano de curso, o diretor da escola propôs ao governador que baixou um decreto que era proibido a entrada de mulheres no ginásio pernambucano. A partir do ano seguinte, e usando um argumento falso, né, como a direita costuma fazer, né, de que elas assediavam sexualmente os meninos. Olha bem. Bom, na verdade, o motivo era outro, né, que elas eram inteligentes, né? Aí criaram um constrangimento, né, na verdade, para a maioria dos alunos que eram homens, né? Mas o que eu estou querendo acrescentar é o seguinte, né? O governo da metrópole proibia a entrada de livros, né? Eu tenho um livro aqui na minha estante que se chama O Diabo na Estante do Padre, que é um livro sobre a biblioteca do Padre de Toledo, que é um dos participantes da Inconfidência Mineira, né? Os livros que eles liam entravam clandestinamente no país, né? Bom, agora, durante o século XIX inteiro, não houve nenhuma providência para criar um sistema de ensino. As escolas que existem são escolas para os brancos ricos, né? Como é que se explica o fenômeno do Machado e do Lima Barreto? É que essas famílias ricas, às vezes, adotavam, né, um menino escravo, né, quer dizer, de uma família de escravos, né? Foi o caso da família do Machado, né? Na verdade, a família do Machado fazia parte da população de agregados de um aristocrata, ali no Rio de Janeiro, né? O pai era pedreiro, a mãe era... me lembro agora o que era a mãe. E, e aí, dentro desse sítio, né, que ficava perto do centro do Rio, né, ele recebeu uma educação que foi ministrada pelo padre, que tinha uma igreja dentro do sítio, tinha um padre, né, que o alfabetizou, ensinou francês para ele. Então, esse é um fenômeno que está dentro desse contexto, né, digamos assim, de proteção, né, que algumas famílias brancas adotavam em relação a alguns escravos. O caso do Lima Barreto, o pai do Lima Barreto era protegido também de um membro do governo, na verdade, né? Era um nobre muito poderoso, né? E foi graças a isso que ele conseguiu estudar, né? Aí já existiam escolas, né? Ele estudou numa escola que era frequentada pela elite, né? Ele era uma ovelha negra dentro da sala, né? E Professor, a mãe do Machado, segundo o Google aqui,
Ela era portuguesa, né? E ela trabalhava como lavadeira e costureira. Isso, lavadeira e costureira, e era branca, isso. O pai E era negro ou mestiço, não sei. Mas o caso do Machado, né? O Machado conseguiu driblar, na verdade, a situação toda, né? E produziu uma literatura muito reveladora do que eram as relações de poder, né, no Brasil do Segundo Império. E o Lima Barreto já era um, um filho mais, digamos assim, mais revoltado, mais consciente da própria condição, né? Porque ele era muito militante, né? E esse enfrentamento que o Lima Barreto teve com o sistema de poder foi muito difícil para ele, do ponto de vista pessoal, né? Ele se tornou alcoólatra, né? Ele acabou bebendo demais e quase enlouqueceu, né? Ele esteve internado, inclusive, no hospício de loucos, né? Que era para onde enviavam os alcoólatras, né? Nesse tempo, né? tem um filme, né, que relata a história Aí dele, né? A sofreu a Carla. consequência de um Esse filme. enfrentamento. E a literatura que veio depois, né? É uma literatura de. Bem, a literatura anterior e contemporânea do Machado de Lima Barreto é uma literatura branca, né? O José de Alencar, o Olavo Bilac, para pegar algumas referências históricas importantes, né? Aí o movimento modernista é um movimento também de lideranças brancas, né? O Mário de Andrade era mestiço, né? Mas era já um mestiço de classe média, né? E o Oswald de Andrade era uma família muito rica, né? Mas essa mudança, né, na composição social dos escritores só começou a acontecer agora, muito recentemente, né, nos últimos 30 anos. E a consequência realmente da entrada dos pobres na escola. Aliás, eu posso fazer um depoimento aqui, porque quando eu fiz ensino médio, na cidade de São Paulo, olha bem, eu estou vivo aqui, hein? Eu faço parte da realidade contemporânea, né? Havia 20 escolas de ensino médio na cidade toda. Só havia 20 escolas, que eram escolas de classe média. Eram escolas de classe média, né? E havia muito mais escolas de ensino fundamental, né? Mas isso aqui eu estou falando da década de 50, 60, né? E eu fiz ensino médio entre 59, 60, 61. 62 eu fui reprovado no segundo ano. Eu fiz 4 anos de ensino médio, né? Fui reprovado em química. Depois eu só passei porque... Bom, vamos lá. Não vou contar muito da minha história, né? A rede escolar começou a crescer na década de 60, né? E mais um esforço grande, né, para ampliar a rede aconteceu só depois da ditadura, né? Foi ao longo da década de 90. Mas os problemas ainda continuam sendo muito grandes. Assim que eu me mudei aqui para o Ipiranga, eu descobri que tinha o SPC, quer dizer, tem uma biblioteca na rua da escola de ensino médio. Tem uma escola de ensino médio aqui no Ipiranga, Alexandre Guzmão. Na rua do Alexandre Guzmão tem uma biblioteca municipal, Roberto Santos, onde funciona um dos pontos do SP-Cine. Você sabe o que é SP-Cine, né? Aí, e tem o museu, né? Eu fui até a escola, né, pedi para falar para a diretora e me propus a fazer um trabalho voluntário com os alunos, levando para ver os filmes do SP-Cine ou para ver as exposições do museu. Eles me escorraçaram. Falaram assim: nenhum aluno sai daqui da escola nunca. Não vou deixar, né?
Quando sai daqui do aluno, só fazem estrepulia, bagunça, são todos uns vagabundos. Faz assim um discurso bem extrema-direita, essa diretora. Não deixa sair da escola. Na rua da escola, a 2 quadras, né, fica a biblioteca. Eles nunca vão à biblioteca. Né? E tem o cinema. Não permite que os alunos frequentem o cinema. As exposições do museu, as exposições que o museu tem feito são de grande qualidade. A exposição que está lá hoje, porque tem o museu, né, com o seu acervo todo, né, e existe um espaço de exposições temporárias. Então, tem uma exposição temporária sobre as pinturas que o Debré fez, que mostram, né, a realidade dos escravos. Aliás, tem muita informação nas pinturas do Debré. Uma exposição primorosa. Né? Já fui lá 2 vezes ver essa exposição. Os alunos poderiam, o colégio está ali do lado, né? São 15 minutos, né, a pé para ir da escola. Não usam esses recursos. Quer dizer, se você, Gilvan, e a Carla estivessem dando aula ali, iam ter muitos problemas com essa diretora, viu? Mas eu falei demais. Desculpem. Professor, os supervisores pedagógicos que o Feder escolhe são escolhidos a dedo, tá? Todos eles estão alinhados ao modo de pensar dele, né? Então, embora haja diretores que sejam disruptivos, digamos assim, né? Que de alguma forma enfrentem isso, todos os supervisores são alinhados ao modo de ser que o senhor tratou aí, né? São, assim, são racistas mesmo, assim, pessoas que veem a educação sem um mínimo de empatia ou humanidade. Mas, assim, são, no geral, fascistas mesmo, sabe? Pessoas absurdamente terríveis, assim. E as que tentam, de alguma forma, fazer algum tipo de mudança são tiradas, né? A gente viu, né, Carla, a demissão de 20, não foi? Na semana passada, das que eles chamam de diretores de ensino, né? Caíram 20 de uma vez, porque não usam plataforma, enfim, né? Não fazem aquilo que eles querem que seja feito. Terrível. Vamos falar um pouquinho dos 2 contos? Vamos começar pelo Farol das Almas? Sim, que é mais curto, mais fácil de... Estou com ele aqui aberto. Foi um conto que eu, pelo menos, tive que ler umas 3 vezes, assim, para conseguir chegar a alguma conclusão que eu nem sei se é coerente. Mas, como o Wilson sugeriu, eu queria ouvir um pouco dele. Tá com o microfone desligado, Wilson. Ixi, deu problema. Tá. Então vai, Carla, começa você, aí o Wilson vai arrumando. Beleza. Então, aí ontem eu fui ler mais algumas vezes, né? E as coisas que eu percebi, né? Ele começa, acho que apontando uma data, acho que bastante importante, né? Eu fui pesquisar aqui em 1842, o sistema escravocrata já havia sido, quer dizer, o tráfico havia sido proibido, né? Trazer o tráfico de africanos para o Brasil. Mas mesmo assim acontecia de forma clandestina e é isso, né? Não, Carla. A proibição é a partir de 1850.
Ontem eu li que em 1839 havia sido proibido. Não sei, então. É que aconteceu o seguinte: tem uma decisão de proibição que foi feita durante a regência, né? Eu não me lembro exatamente da data, talvez seja essa que você falou, mas que não foi praticada, né? Então, é isso. Foi estipulado, mas o Brasil continuou traficando de forma. Existia lei no papel, mas o tráfico continuava acontecendo, né? E, inclusive com o apoio das autoridades. Então, era uma lei só no papel mesmo. Mas o que eu quero dizer é que em 1842 o Brasil estava no auge do tráfico de pessoas, né? Da África para cá. E aí é um conto que inicia falando da construção de um farol, né? Que serviria a princípio para guiar as pessoas, né? As embarcações, porque 3 navios, se eu não me engano, já haviam sido afundados. Quando esses navios eram afundados, que as outras embarcações que eram escassas também, elas iam para salvar, mas a maioria das pessoas que estavam sendo escravizadas morriam, porque a prioridade era para salvar a tripulação branca, né? E no máximo escravos que eram ali mais fortes, né? E que serviriam, sei lá, tinham mais importância do que outros, né? Então a maioria das mulheres morriam, né? Até porque o papel da mulher nesse conto aqui, acho que nos dois, na verdade, tem o intuito de trazer uma certa força feminina, né? Acho que tanto esse quanto o Alma tratam disso. E aí esse farol, ele vai sendo construído por escravos que são cativos, né? São escravos alienados, né? Que não têm a plena consciência daquilo que estão construindo, porque o farol ele serve para guiar as embarcações, né? Teoricamente seria para salvar vidas, mas ele acaba por condenar muitas das vidas, porque é ele que vai permitir a chegada de novas pessoas que vão ser torturadas, assim como eles estão sendo, mas eles estão felizes, né? Eles estão ali em prol de uma construção de uma obra grandiosa. Isso é comparado com a lua, de certa forma, né? Mas eles chamam de Ozupa. É Ozupa que fala? Aí a pronúncia eu não sei qual é. É Ozupá. É Ozupá? Ou pode ser Uzupá. E aí é referente à lua, mas é com relação a uma divindade, né? É uma espécie de orixá africano. E tem a presença dessa cozinheira, né? Que é levada, e inclusive o narrador ele diz, né? Ela foi trazida apenas para cozinhar. Então a gente já vê a percepção da diminuição ali do papel da mulher desde o princípio, né? Ela foi trazida apenas para cozinhar para 22 homens que iriam contribuir ali com a construção desse farol. E ela é que uma noite fala para eles, né? Tipo, cria esse alerta, fala, olha, esse farol, ele na verdade, ele contribui para trazer mais pessoas para serem escravizadas e torturadas. Parece que isso fica um pouco ali na mente do narrador, né, que é um dos cativos. E aí segue a construção, né? Depois eles percebem que nem é tão grandioso assim o farol, né? Porque é uma luzinha muito pequena que acende, apaga. Tem ali o seu propósito, né? De guiar as embarcações. E aí depois ele diz que depois de uma noite, né, de ela ter cozinhado, eles entram numa espécie de transe. Pelo menos foi isso que eu entendi. Os homens da armada, eles caem num sono profundo, e esses escravos, né, pelo que eu entendi, estão vivendo uma espécie de sonho, e aí eles guiam esses homens brancos para o mar, e parece que afogam, né, esses homens. Eles diz que as mesmas mãos que foram estendidas, né, para eles na embarcação para a terra, agora guia da terra ao mar para uma liberdade, ele chama de liberdade de veredas da liberdade. Mas eu acredito que é um conto que
trate muito sobre a presença de algo espiritual, porque parece que tem alguma coisa movendo que é além do que é humano, sabe? Até a presença dessas entidades, não sei se eu posso chamar de entidade, ou Zupá, que eles revelam assim no conto, parece que tem algo além, dedicando força, sabe, para o auxílio dessa, não sei, para essa solução, não sei. Mas eu achei bem confuso assim esse final, mas eu acredito que é sobre isso, né? Sobre a força feminina, porque essa é uma entidade que remete ao poder feminino também. E essa cozinheira, acho que cumpre esse papel, porque parece que ela tem algo espiritual nela ali, alguma coisa que vai além do que a gente é capaz de perceber, né? E, e eu acho que, sei lá, ela devia ser uma espécie de feiticeira, alguma coisa assim. Eu acho que eu fiquei com essa interpretação. Mas em tudo eu acho que é um conto sobre o poder feminino, assim. Ela parece que ela é diferente, né? Ela fica olhando pela janela, ela percebe coisas que eles não conseguem perceber. Tem algo a mais, né, com essa mulher. E, para finalizar, porque é algo pouco valorizado, né? Essa questão da espiritualidade, da ancestralidade, que é algo muito presente na religião afro, né? Ela é bastante desprezada pela nossa cultura. Então, eu acho que tem um pouco do intuito de trazer aí essa revelação. Mas eu confesso que foi bem difícil, assim, chegar a um ponto. Você ia falar, Wilson? Oi, estão me ouvindo? Sim, agora Então, sim. Estamos com falhas técnicas hoje aqui, né? Mas, bem, é um conto curto, como você falou, e também tem dentro de um momento histórico, mas não tão conhecido, né? Que faz parte aí da história do Brasil, mas que aconteceu em outros lugares, né? Construções de faróis, né? Mas com o intuito de manter as vidas aí do produto, entre aspas, aí, né? Que eles entendiam. Assim, o narrador, ele já parte do ponto que ele meio que já sabe o que aconteceu, né? Então ele já tem a ideia do que é para aquilo serve, né? Mas durante o que ele vai narrando, ele simplesmente trabalhava, né? Como eles fariam de qualquer forma ali, né? E aí eu também vejo isso que você falou sobre o papel feminino aí, não em si o papel feminino, mas a atuação, né? Tanto nesse conto quanto no outro, assim, de entender melhor o que está acontecendo, né? Ter uma outra visão e não só a visão de fazer o que se manda, né? Eles falam muito desse, eu acho que é uma orixá, né? Uma entidade aí da religião africana, até ali que é Yorubá, né? Tem muitas, né? Então, e é a lua, né? Nesse caso. No caso, o farol se assemelha no sentido por ter uma luz que guia, embora seja uma luz ali tênue, uma luz fraquinha, né? E o final ali que eu entendo é que essa mulher, ela guia ele fala que sobraram alguns poucos, né, que tinham morrido, alguns de exaustão, e essa mulher, ela guia essas pessoas. Ela primeiro, ela faz todo e até parece também com outro que tem um planejamento ali, ó, vamos colocá-los para dormir, porque eles falam também que eles estão entorpecidos também, de uma certa forma, mas não sei se é a mesma coisa, né, dos dois. E o que eu entendi que é uma fuga, né, porque eles pegam o barco e eles estão, assim, o meu entendimento também é o negócio que fica no ar, né, eles não estão voltando para a terra ali que eles seriam escravos, eles estão voltando para a terra deles, ou uma terra, entre aspas, prometida, né, que essa
como você falou aí, que fala, Veredas da Ele chama Liberdade, de né? veredas da liberdade, né? Mas para isso acontecer, eles matam alguns, né? Eles Não é? matam, eles afogam. Ele fala que não sabe, né? Ele fala assim, não sei se eles se afogaram, coisa e tal, só que eles ficaram entorpecidos. Pode ser que tenham, né? Fica aquela ideia, né? Porque eles também estavam, né? Eles também não Sim. estavam ali nas faculdades. E eu entendo que ela é a guia. Olha, vocês sabem levar os barcos, eu vou deixar aqui vocês e a gente vai partir para tal direção, né? Não é uma coisa que eles decidem, porque eles nem sabem, né? É. Eles, Eles na são verdade, eles cativos, né? Acho que só havia um só dos homens tinha sido trazido da África. Os outros eram todos cativos. todos já de lá, né? É. Então, e aí eles estavam construindo algo que ia contra eles, né? A liberdade deles. Eles Uhum. eu acho que nem todos percebem, né? A ideia ali, quem percebe realmente É é só ela. É. ela. É, Eles eu devem ter acho, Wilson, plantado alguma coisa. Oi. eu acho que tem um dilema aí, na real, né? Porque o farol, ele é criado sob o argumento de que quando as embarcações paravam, né, elas encalhavam, havia perda financeira, mas também havia perda de vidas, porque os escravizados eram os mais prejudicados, eram eles que morriam, né? Eles que eram deixados ali para morrer, enquanto os brancos e os escravizados com algum tipo de força eram salvos numa perspectiva utilitarista mesmo, né? Vocês vão ser salvos porque vocês vão produzir mais, enfim. Eu acho que tem um pouco disso. E É aí, até uma certa inversão da simbologia do farol, né? sim. Porque Porque o que que eu acho? Eu acho que essa cozinheira, ela é a própria lua, num certo sentido. é, Porque a lua, o sol e as estrelas sempre foram faróis, né? No sentido de guiar as embarcações. Mas a diferença entre o farol construído pelo humano e o farol natural, digamos assim, é que o farol natural ele é sempre uma utopia. Você nunca alcança o sol, você nunca alcança a estrela, você nunca alcança a lua, você continua velejando, né? E enquanto esse farol físico, esse farol que acende e apaga e que mostra a direção para as embarcações, é um farol real, né? Então, se por um lado a lua não é alcançável, por outro esse farol os leva para a morte de alguma forma, mas não para a morte imediata, para essa morte lenta, porque a narrativa fala que no final pouca gente sobrou, né? Não eram muitos mais, porque muitos tinham morrido de exaustão. E é engraçado que ele fala não só do corpo, mas era uma exaustão existencial, era uma coisa de, eu não aguento mais viver nessa condição. Eu acho que tem um pouco disso. Eu acho que essa cozinheira, de certa forma, ela é uma luz também. Ela é um guia, né? Porque assim como o farol guia, a lua guia, essa cozinheira foi uma espécie de guia também, né? O Wilson até falou que ela mostra o caminho, né? Quando eles vão para as embarcações, de alguma forma ela mostra o caminho. Eu acho que tem um pouco disso aí, de uma espécie de correlação entre essa cozinheira que anestesia de alguma forma todos ali, mas que também, porque o Itamar fala que ela sabia qual era o navio que havia os aflitos, em que havia gente sofrendo, ela sabia qual era o navio em que tinha gente dentro, né? Ela, talvez uma intuição, alguma coisa assim. por isso que eu falei que tem alguma coisa meio espiritual, assim, no clima do conto. Sim, sim. Com certeza, com certeza. Eu acho que ela foi enviada para servir, mas ela acabou se tornando um guia, né? Ela se tornou uma liderança, né? E aí tem um pouco do que a Carla fala dessa força feminina, E aí né? o farol das almas, se a gente for ver, é ela, né? Exato, Não ela é é o farol das almas, na verdade, ela é o farol das almas. farol construído. Sim. E é interessante também porque eles, em algum momento, eles fazem uma comparação com o farol, né? A gente percebe que eles ficam orgulhosos do trabalho que eles fazem, mas quando eles terminam, eles criam uma comparação entre a lua e o farol e eles falam, olha, E bem que decepciona, né? não é tudo aquilo que a gente imaginou. E aí, a gente tem por detrás disso também um pouco da, daquela questão prometaica, do Prometeu, sabe, do homem construindo a partir da sua sabedoria, do seu conhecimento, né, de um conhecimento, sei lá, roubado do Olimpo, mas
que não dá conta de alcançar o astro, que não dá conta de alcançar a lua, a natureza, porque eles comparam, eles falam, olha, era um farol pequeno que acendia e apagava, enquanto, por outro lado, a lua, ela estava lá sempre acesa, ela era muito maior. Então, havia aí também sei lá, talvez eu fale uma grande bobagem aqui, mas uma espécie de realismo mágico, sabe? Uma coisa que aproxima esse conto de outros contos, de outras histórias latino-americanas. Eu não sei muito bem como traçar isso, mas eu tenho isso intuído, assim, de alguma forma, esse É. conto toca outras leituras que eu fiz de autores que nós chamaríamos de realistas mágicos, né? Então, de alguma forma, tem um pouco disso, que é uma realidade extremamente dura, rudimentar, cheia de agruras, mas que tem essa fuga, não é uma fuga só física, né? Eu acho que a Carla falou muito bem, é uma fuga espiritual também. De alguma forma, eles se sentem libertos antes da libertação acontecer, né? Esse sono, ele tira de alguma forma eles daquela distopia em que eles estavam vivendo e os coloca na utopia. Vamos sair, vamos para outro lugar. Eu acho que é isso. Eu não tenho muito mais a dizer não sobre esse conto. Agora que você falou algumas coisas aí, eu não tenho coisas que eu talvez não tivesse tido essa ideia do jeito. Porque esse sono, eles também estavam num sono, num transe, Uhum. né? E essa questão do realismo mágico é porque como a história acaba muito curta, né? Talvez o autor queira isso, né? Que você crie novas histórias a partir daí. E aí, o que me ocorreu agora é que eu tinha muito na minha cabeça que eles estavam fugindo num barco mesmo. Mas de repente eles estão fugindo num outro barco, um barco espiritual, como vocês falaram. Nesse transe, né? Então na verdade assim, vocês vão, não tem como vocês fugir, vocês vão ser pegos, vocês vão morrer. Mas se vocês entrarem nesse transe, né? E aí vocês vão pegar o barco para essa vereda aí, que é da liberdade, que é onde ninguém vai conseguir tirar essa liberdade de vocês. Olha, a nossa conversa, né, sempre nos ilumina, né? O Wilson fez essa observação agora a partir do que ele ouviu do Gilvan, né? Então, tanto que a Carla quanto que o Gilvan e você disseram, Wilson, me iluminaram também, né? Então, essa nossa conversa, né, sempre é uma forma de entender melhor o conto, né? Eu vou reforçar algumas coisas que vocês disseram, né? E fazer algumas outras observações e propor uma terceira, que é a seguinte: a primeira é essa oposição entre Osupá, a luz da lua cheia, né? Aliás, o dia de hoje é muito oportuno, né? Vocês viram a lua cheia ontem à noite? Que lua, meu Deus! E hoje à noite vai ser a mesma coisa, porque o céu tá bem aberto, né? Então, a luz da lua em oposição à luz do farol, né? E a luz da lua de Osupá, né, é uma luz que está ligada a esse mundo fantástico, né, que é o mundo da religião africana, né, que é um orixá, né, a lua, né, ou sei lá o que é. Eu não tenho conhecimento profundo, mas durante um semestre aí nós lemos só literatura africana, né? E teve um livro que me marcou muito, né? Que era totalmente focado na vida numa aldeia na Nigéria, uma aldeia iorubá, né? Onde eles cultivavam inhame. O inhame é um alimento muito importante na África, né? Em que a vida da aldeia, né, girava em torno da religião, né? Quer dizer, a religião sempre foi um componente muito forte da cultura, de qualquer cultura, né? Então, essa oposição entre a Osupá e o Farol é uma oposição entre um valor da cultura negra, né, e um valor da cultura branca, sendo que
a Ozupá, né, iluminava o caminho permanentemente, né, de uma maneira muito mais eficaz do que um farol, né? E o farol é um artefato tecnológico, né, e que está sendo construído apenas para preservar a chegada dos escravos, que, além ao chegarem, né, produzirem riqueza que vai ser controlada pelos brancos, né, os escravos eram bens de capital. Olhem bem. Quer dizer, a perda de um escravo era uma perda de dinheiro, né? Tem mais uma coisa que vocês falaram que eu estou tentando lembrar. Sim, uma coisa importante, né? Essa referência ao único escravo não, que não falava português, né? E os outros, né? É uma oposição que eu já vi num filme muito bom, cujo nome não me lembro mais, né? Um filme preto e branco, uma maravilha, uma obra-prima de filme que acontecia no interior de Minas, em que havia um conflito entre os escravos recém-chegados, que falavam iorubá ou qualquer língua africana, e os crioulos. Crioulo, né, é uma palavra que era usada para designar os escravos nascidos no Brasil e que cresciam aprendendo a falar o português, né? Então, tem essa oposição aí que está apontada. Tem outra observação que eu queria fazer, é que a narração desse conto está feita na primeira do plural. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. Ele tem várias frases aqui que eu sublinhei, né, que sob as ordens da Armada, desembarcamos as peças vindas do estrangeiro, e está sempre na primeira do plural, né? E como se fosse a perspectiva de um grupo, e não de. Quer dizer, é claro que tem um narrador, né? Ele pode colocar na primeira do plural, mas é um narrador, né? Que se coloca dentro desse contexto da coletividade. Agora, eu vou fazer uma proposta, a gente fazer a leitura dos dois últimos parágrafos, porque uma anotação que eu fiz aqui, né, da leitura que eu tinha feito, é que o final é enigmático, né? Final enigmático, e que a Carla já tinha observado e vocês chegaram a discutir, né? E, lembrar que a armada é uma palavra que está aí em maiúscula, que designa a Marinha, né? A Armada é sinônimo da Marinha. E que, nesse momento, 1842, né, o Exército Brasileiro estava em formação, né? A Armada, a Marinha, era mais importante do que o Exército, né? O Exército começou a se constituir na repressão aos várias rebeliões que ocorreram ao longo da regência, né? Foi quando o Duque de Caxias, né, se tornou um personagem importante, né? Repressão no Pará, repressão no Maranhão, repressão em Pernambuco, mas a Marinha era a força armada mais importante, que tinha sido criada por Lord Cochrane, que é o nome da rua onde eu moro, Lord Cochrane, que, que era um mercenário inglês, que é o criador da Marinha Brasileira, né? Mas o que vocês acham? Lemos os dois últimos? A gente pode ir em alguns detalhes. Sim. Agora, vou propor que a Carla leia o penúltimo, a gente dá uma paradinha para analisar, Gilvan lê o último, e aí a gente analisa, tudo bem? Penúltimo. Penúltimo, né? Foi a mulher. Foi a mulher. Foi a mulher que cozinhava para nós que perguntou, em segredo, quem acendia a casa de luz. Os homens da armada, dissemos. Ela lamentou não achar justo que aquele monstro, ferro,
que cuspia a luz à noite, servisse para guiar as embarcações que traziam os nossos para morrerem de maus tratos e trabalho. Não era só para isso, dissemos, mas também era. E vimos cada um à sua maneira. Que de dia ela espreitava pela janela de onde estava e era capaz de nos dizer quais embarcações abrigavam, desculpa, e que buscavam nela conforto. Era como se ela mesma fosse um emissário do alto de cada. Era como se ela mesma fosse um emissário no alto da casa de luz, que nos informava o que os navios traziam. Olha aí, o meu comentário é que aqui fica explícito, né, que esta mulher, esta cozinheira, né, tinha uma consciência que os escravos que estavam construindo o farol não tinham, né? E ela, dá para perceber aqui agora também uma certa tentativa dela, né, eu ia falar manipular, mas é no sentido de fazê-los ter consciência, porque quando ela diz, olha, eu não acho justo, né, que eles que acendam, os caras da armada que acendam o farol, que vão trazer os nossos, sabe, para vir para cá. Então, ela está todo o tempo na tentativa de fazê-los perceber, né, mas ela faz isso de um jeito... não de um jeito... Ela vai indo devagar, né? Isso vai progredindo, acho, ao longo do conto. Não, não é com a persuasão, sabe? É com uma certa delicadeza, não sei. Existe uma persistência dela. Olha, eu estou olhando aqui no meio do parágrafo, né, em que ela faz a pergunta, né? E os homens respondem, né? Ela queria saber quem é que acendia a casa de luz. Acho que ela sabia, ela estava perguntando para puxar deles, né, alguma coisa, para ver se eles conseguiam se ligar, né, no que estava acontecendo. Mas o que caracteriza aqui, o texto, né? Primeira frase, ela pergunta. A segunda frase, eles respondem. Os homens armados disseram, né? Aí ela lamentou, a resposta, ela lamentou não achar justo, né? Essa é a primeira frase Sim. que mostra a consciência que ela tinha do que estava acontecendo, né? E que aquele monstro, olha a metáfora que o narrador, né, usa, né? Aquele monstro de ferro que cuspia a luz à noite, está reproduzindo o que ela fala, né? Que cuspia, você está vendo que tanto o monstro como o cuspia, né, que tem características negativas, né? Serviço para guiar as embarcações que traziam os nossos para morrerem de maus tratos e trabalho. Aí eles respondem, não era só para isso, dissemos, mas também era, né? E vimos, cada um à sua maneira, que de dia, quer dizer, ela tinha uma função de dia, que era distinguir as embarcações, né, que conduziam as almas aflitas das outras, né, e aí vem a frase final, né, que é uma síntese do parágrafo, né, era como se ela mesma fosse um emissário no alto da casa de luz que nos informava o que os navios traziam. Quer dizer, que fica bem caracterizado que ela parece que tem um conhecimento maior do que o deles, né? Agora, vamos ver se a gente consegue decifrar isso que eu chamei de enigma no final, né? Mas que vocês já discutiram, né? Vocês já fizeram interpretação, né? Mas vamos ler o texto. Essa leitura estrita do texto, né? Ela ajuda a elucidar muita coisa que a gente tem, né? Que fica, né? Na nossa memória. Vamos lá? Vamos lá. Ainda vimos o Zupá surgir grande e enfeitiçando os homens na terra, até que a cozinheira da armada voltou para a cidade. Foi quando aquela mulher, que nos assombrava com sua magia, que encontrava e falava além do vento com as almas embarcadas, passou a cozinhar para eles. Nunca nos esquecemos desse dia, porque logo depois da ceia eles caíram num grande sono. Mesmo nós, que não dormimos, andamos como se estivéssemos em sonho.
Não sabemos dizer ao certo quem apagou a casa de luz, nem quem nos ordenou que seguíssemos com os barcos para o mar, em direção ao pequeno lume no breu da noite. Nem soubemos dizer por que os homens brancos a quem estendemos as mãos para os nossos barcos foram afogados também por elas. Nem mesmo sentimos culpa, porque nossos corpos eram guiados por tudo o que sonhávamos, e foram nossos braços marcados que conduziram nossos irmãos do mar para a terra, e da terra para a vereda e da terra para as veredas da liberdade. Vocês estão vendo que as últimas 3 frases, né, são frases que começam com não sabemos, nem soubemos. Não é à toa que também nós não sabemos, né? Porque ele não termina de maneira afirmativa, né? A última de todas as frases, ó, nem mesmo sentimos culpa, porque na frase anterior, qual é a frase? Que foram afogados, né? Isso, que foram afogados, né? Não sabemos dizer ao certo quem apagou a casa de luz, nem quem nos ordenou que seguíssemos com os barcos para o mar em direção ao pequeno lume no breu da noite. Nem soubemos dizer porque os homens brancos e a quem estendemos as mãos para os nossos barcos foram afogados também por elas. Nem mesmo sentimos. Quer dizer, essa frase é bem ambígua, né? Porque Sim. ele está dizendo que eles estenderam as mãos para os homens. Eu li errado. Para os nossos barcos, foram afogados também por elas. Quer dizer, salvaram ou não salvaram? Nem mesmo sentimos culpa, porque nossos corpos eram guiados por tudo o que sonhávamos. E foram nossos braços marcados que conduziram nossos irmãos do mar para a terra e da terra para as veredas da liberdade. Bom, esse final, é claro que é simbólico, né? Talvez quando ele fala que essas mãos que foram estendidas para eles, foi em outro momento, né? Por exemplo, agora acho que entendi, perdão. Não sei, fale. Essa frase aqui, eu também achei ambígua, mas ó, nem soubemos dizer, porque os homens brancos a quem estendemos as mãos para os nossos barcos foram afogados também por elas, pelas mãos deles. Pelas próprias mãos. Eles afogaram, só que eles não, teoricamente, eles não tinham essa consciência. Assim, ele está narrando como eles estão simplesmente fazendo, eles estão sendo guiados, mas isso não traz culpa, mas eles fizeram. Tipo uma espécie de hipnose, parece que eles estão hipnotizados, né? Porque ele fala que mesmo nós que não dormimos, né, na frase anterior, ele já tinha dito que nunca nos esquecemos desse dia, porque logo depois da ceia, eles caíram num grande sono. Eles só podem ser os homens brancos. Sim, Os homens brancos. Eu acho, gente, que tem um trecho aí que tá próximo, tá entre os 2 períodos frasais que vocês leram aí, que também é enigmático, porque diz assim, ó, não sabemos dizer ao certo quem apagou a casa de luz, nem quem nos ordenou que seguíssemos com os barcos para o mar em direção ao pequeno lume no breu da noite. A lua... A mulher... Eles não estavam no lugar onde estava o farol, eles estavam na cidade, porque ele voltou para a cidade e eles já tinham terminado o trabalho deles, eles voltaram. Uhum. Aí a luz foi apagada, eles não sabem, e começou a acontecer tudo isso. E aí eles foram guiados até esse lume, onde eles chegaram e depois partiram para as veredas da... Então, mas esse lume é o quê? Porque assim, quando eles falam de Zopar, eles dizem que ela era grande. Eu acho que é o farol que está se apagando. Será? Alguém apagou, mas talvez não uma pessoa, né? Talvez essa força espiritual que rege aí essa hipnose. Me permita uma digressão aqui. Me permita uma digressão. A cozinheira virou uma luz e os guiou. Porque, assim,
Será que ela morreu e a alma dela? Não sei. É um pequeno lume, né? Ela não é tão É, grande mas é quanto no Zupá. breu também que ele fala, né? No breu, Então, na escuridão. então eles estavam com alguém guiando mesmo, que eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Simplesmente Também faziam. não dava para enxergar nada. É, e alguém estava guiando. E nesse dia provavelmente não tinha lua, ou seja, não Uhum. tinha o Zupá. Se bem que ele fala que surgiu grande, enfeitiçando os homens na terra, né? Então, e É. depois o Bem pequeno no breu, né? começo. É, Olha, quando a Lua surge, né, quando o Zupá surge, né, ela enfeitiça os homens na Terra. exato. Enfeitiça os homens. E a cozinheira da armada voltou para a cidade. E aí foi quando aquela mulher que nos assombrava com sua magia, quer dizer, ela também está sendo identificada como mágica, né? Sim. Então foi quando aquela mulher que nos assombrava com sua magia, que encontrava e falava além do vento com as almas embarcadas, passou a cozinhar para eles. Eles são os brancos, né? Nunca nos esquecemos desse dia, porque logo depois da ceia eles caíram num grande sono, o que é uma indução a acreditar que eles foram envenenados, né? Que é a mesma coisa que acontece no outro conto. Que isso é bem lembrado, que é o final, né, Uhum. É fuga e veneno, né? do Almas, né? Que, que, bom, que é outra. Bom, eu acho que a gente já passou a ter uma compreensão bem melhor desse conto, né? Vamos falar do outro? Quando a gente lê de novo, vai ter outra compreensão. É. Vai descobrir outras Mas coisas. eu acho que tanto esse quanto o outro conto tem uma coisa com alma, porque, é claro, né? É mais assim, no sentido de que um dos argumentos que foram utilizados para escravizar as pessoas era o fato de que eles não tinham alma, né? Isso, E isso. também a ideia de que é possível, né? É possível capturar o corpo, torturar o corpo, mas nunca a alma, né? Acho que a alma ela é impossível de ser capturada. E eu acho que tanto que o nome da personagem é Alma, né? E eu acho que tem uma relação também com esse nome, algo mais profundo, assim. Você já lembrou uma simbologia importante, né? Que é essa crença da administração portuguesa de que, primeiro, os índios não tinham alma, né? Uhum. Primeiro, os índios, né? Depois, os negros, né? Os escravos, tanto que tratavam como se fosse bicho, né? E, Seu microfone está funcionando, não, Giovanni. então, já temos uma observação importante, né? E a alma é o nome da personagem, né? Sim. E aqui deixa eu fazer uma observação inicial, né? Porque a narrativa aqui é em primeira pessoa, né? E tem fluxo de consciência em várias passagens, né? Não é apenas o que ela faz, mas é o que ela pensa, né? O que ela pensa e sente, né? Então, é uma narração feita pela alma, da alma. Pela alma da alma. Bom, mas eu fiz algumas anotações aqui, né, sobre a leitura. Deixa eu. Só que eu escrevi, eu vou pedir autorização a vocês para ler o que eu escrevi, porque tem caráter puramente didático, típico de professor de português, viu, cara? O que eu escrevi foi o seguinte, ó. Puro fluxo de consciência de uma narradora em fuga da escravidão, descrevendo as dificuldades da fuga, de, da fuga, da fome, misturadas com a lembrança da senhora a quem servia e da avó que lhe contava as histórias dos ancestrais. A primeira parada era uma roça de milho, cujo dono a acolhe, alimenta
antes dela continuar a fuga. Finalmente, chega a um lugar onde se estabelece. Lembra-se de Inácio, o Inácio tinha sido namorado dela, né, no tempo que ela trabalhava para a família que faliu, né, e com muito respeito. Então, lembra-se de Inácio, que com muito respeito me fez filho. Como senti sua falta. Narra de memória o abandono do engenho pelos seus senhores, que levaram Inácio consigo quando morreu afogado. Ela chega a um lugar onde se estabelece. Logo apareceu um vaqueiro levando reses, que ela acolhe e que a emprenha. Né? E um desses homens que me deu filho, eu estou transcrevendo na primeira pessoa, né, como se fosse ela, e um desses homens que me deu filho, um dia voltou. No final, narra como matou os senhores colocando veneno de rato na comida. Antes, o local onde se estabeleceu virou uma aldeia, o que eu identifico como sendo um quilombo, né? Como se fosse um quilombo, né? Que é todos a ocupação do interior, né, do país se fez com a fuga de muitos escravos, né? Tem quilombo espalhado aí pelo Brasil inteiro, né? Eu li há um tempo atrás que estão registrados mais de 1.000 quilombos, né, no país, depois que foi votada aquela lei que garantia a propriedade do território do quilombo aos moradores do quilombo. Né? Aí eu lembrei de um quilombo que fica no Vale do Ribeira, ao lado de uma propriedade da família Bolsonaro. Vocês sabem que o Bolsonaro é do Vale do Ribeira, né? E do conflito entre o quilombo e a família Bolsonaro, que parece que andou invadindo o quilombo. Né? Bom, eu li essas anotações que eu fiz aqui, que são mais um resumo, né, do enredo. Né? Mas tem muita coisa interessante dentro desse conto. Né? Ele é um conto bem mais extenso, né? E, portanto, mais profundo. Né? E o Itamar, né, como escritor, tem uma formação universitária, quer dizer, é um escritor negro, mas que já é produto das cotas, né, da política de cotas. Né? E o fato de ele ser professor universitário já é uma consequência disso. Né? E, como professor universitário, né, ele é da área de geografia, né? Ele é geógrafo. Né? Ele esteve no interior da Bahia e do Maranhão, né? Fazendo um trabalho de campo. Né? E aí teve um contato muito próximo, né, com essas comunidades que vivem no campo, que é o grande tema do Torto Arado, né, o primeiro livro dele. Né? E ele está assumindo essa identidade, né, de tal maneira que na redação dos textos, né, ele usa uns referenciais, por exemplo, de tempo, né, que são os referenciais da cultura negra. Ó, caminhei por muitas luas e não pensei que o mundo tivesse fim, porque continuo a andar, a terra não acaba. Caminhei por muitas luas. Né? A medida do tempo é feita pela quantidade de luas, não pelas horas, nem pelos meses, nem pelos dias. Né? Quer dizer, os dias também. Né? Tem uma coisa assim que deixa eu fazer essa observação antes de vocês falarem, que eu acho importante, que é o fato de que a alma tem uma identificação com a avó, e a avó é uma escrava que veio do outro lado do mar. Né?
Por isso, ela manifesta sempre o desejo de voltar para o outro lado do mar, né? Esse é um componente importante desse conto, porque essa observação estabelece uma relação entre a África e o Brasil, quer dizer, são dois espaços, né? E então a violência está presente tanto lá quanto aqui. Só que a identidade cultural está lá, não está aqui. Porque lá não havia homens brancos. É uma frase aqui no meio do texto, né? Lá não havia homens brancos, né? Que é o que a avó diz para ela, né? Vocês sabem que quando houve a abolição, uma quantidade grande de ex-escravos voltou para a África e que constituiu um bairro brasileiro na cidade de Lagos, que é a maior cidade da Nigéria, né? E que na atualidade está bastante diluído, né? Mas eu tenho um livro aqui do Antônio Olinto, que foi embaixador do Brasil na Nigéria, que conta a história dessas famílias que voltaram, né? E conseguiram voltar. O que significa que a religião africana, ou a identidade africana de muitos escravos, né, sobreviveu à escravidão aqui no Brasil, né? Tanto que eles voltam para a África, né? E tem esse romance, que é um desejo que eu tenho de leitura, muito adiado, porque é um romance de 900 páginas, que é o Defeito de Cor, né, da Ana Maria Gonçalves, que já foi até eleita para a academia, né? Que é um livro que conta que é um livro histórico, né? Um romance histórico, porque, na verdade, conta a história de uma família, né? E nessa história tem também a viagem de volta, né? Bom, eu acho que eu já falei bastante. Proponho que vocês falem um pouco. Bom, eu vou começar aqui, porque eu vou acabar pegando um gancho em algumas coisas que o senhor falou. Uma das coisas que eu li o conto duas vezes, assim, é um conto que eu gostei muito, e me senti compelido ontem à noite a ler Mariana de Machado, que é, de alguma forma, eu encontro uma relação entre as duas obras, né, de Mariana de Machado e de Alma do Itamar. E o que é interessante, eu vou fazer algumas pontuações da forma, depois um pouco do conteúdo, mas eu serei breve. Com relação à forma, a narrativa começa do meio, né? Do meio para o fim, na verdade. Porque ela fala, né? Caminhei por muitas luas cheias, né? O calendário lunar que o professor bem pontuou, sob o sol de fogo, né? Ela está caminhando em direção a. Ela está caminhando num sol muito, muito quente ali, muito, muito calor. E aí o senhor diz, né, que ela está pensando no além-mar como uma espécie de utopia, né, numa busca por uma certa ancestralidade que está para além do mar. Mas qual é a contradição? Que ela está caminhando em direção contrária ao mar, porque ela foge, né? Ela foge do litoral em direção para dentro, né, do território. Então ela está caminhando em direção contrária. A mente dela quer cruzar o mar, mas o corpo dela vai em outra direção. Tem uma outra coisa também, que é o próprio molde da escrita. Vocês devem ter percebido, né, como o professor falou, que tem um fluxo de consciência, e o Itamar, ele controla muito bem o tom do texto ao não usar o ponto final. Então é vírgula sobre vírgula, né, orações com a presença do eu, né, porque a gente sabe, né, pro Descartes, por exemplo, o pensador racionalista, a alma e o eu são uma fusão, é uma coisa só. E ela é alma e ela é eu ao mesmo tempo. Então, a palavra eu é a que mais se repete, porque ela está afirmando essa identidade que outrora foi perdida. Então, também é um conto sobre a humanização de quem outrora foi desumanizado. Então, o eu precisa estar sendo martelado ali. E aí a gente tem períodos frasais interrompidos por vírgulas,
que dá um tom de urgência para o conto. Então você está lendo o conto, você pega o conto no meio da narrativa, e esse período frasal ele faz com que nós nos sintamos de alguma forma co-participantes da história, porque a gente está lendo um texto apressado ali. Ela tá brincando. Uma outra coisa também que eu pensei muito foi na relação dela com o tempo, porque ela começa o texto sem dizer quem é. Depois ela vai dizer, ela apresenta o nome, né? E ela já viveu sob muitos sols, então faz tempo que ela está caminhando. O caminho que ela está tratando aí é muito interessante, porque tem um momento que a palavra caminho, o Itamar faz uma brincadeira entre caminho verbo e caminho substantivo. Eu acho que eu até notei. E eu, uma mulher que caminha e por um tempo só caminho. Então, só caminho no sentido de só caminhar, ou só caminho porque tudo, eu só sigo dentro de um certo caminho, né? Então ele brinca ele tem uma certa ironia sutil que muitas vezes a gente não percebe, né? Eu só consegui perceber isso, se é que eu estou certo, numa segunda leitura. E outro ponto interessante é que ela começa descrevendo quem ela é, né? Ela fala, minha roupa tá ruim, meu pé tá machucado. Ela começa fazendo uma autodescrição, e aí o passado é um elemento da memória que ela vai trazendo aos poucos, né? Quando ela está no presente, ela descreve a paisagem. Então há uma brincadeira com o tempo também. Ela vai nos revelando o que aconteceu ao longo do texto, recorrendo à memória, que é esse elemento do passado. Quando ela traz o presente, é para descrever a paisagem. Ela fala, olha, tem um momento que eu acho muito interessante que ela fala que, à medida em que ela vai caminhando, ela começa a perceber que há muitas cercas e que ali os protetores da cerca sempre armados, ou seja, não tem lugar para ela porque tá tudo controlado, tá tudo fechado. E aí eu fiquei pensando no Jean-Jacques Rousseau, né, quando ele usa aquela metáfora para falar sobre a desigualdade entre os homens, que ele diz que o primeiro homem que chega no primeiro pedaço de terra e diz isso aqui é meu, ele estabelece a desigualdade entre os homens. Então é um conto, né, obviamente, sobre escravização, fuga, mas também sobre essa desigualdade presente, porque ela começa a perceber que quanto mais ela anda, mais cercas tem, né? Então tá tudo cercado, tá tudo protegido. E aí o futuro é uma espécie de utopia, né? O que o professor bem pontuou, essa busca por essa ancestralidade, talvez um retorno, porque ela fala, minha avó, ela é uma das que uma das que vieram da África, e ela, quando podia, porque a gente não tinha tempo, ela me ensinava um pouquinho do idioma, né? Que eu não aprendi tão bem, mas eu aprendi um pouco, e aí é interessante essa brincadeira com o tempo, porque quanto mais o tempo avança, mais o passado aparece, porque ela vai nos revelando o enredo a partir desse passado que causa em nós suspeitas. A gente começa a suspeitar o que aconteceu, por que ela está fugindo, mas a gente ainda não tem ali o desvelar total. Então, a memória e o passado, eles são um elemento importantíssimo nessa narrativa que vai se desvelando à medida em que vai avançando. Então, você tem o futuro como uma utopia, o presente como uma descrição e o passado como a revelação do enredo. E é interessante porque eu falei para o Wilson durante a semana, Wilson, de alguma forma, esse conto me fez pensar no Vidas Secas, né? E aí o Wilson fala, não, mas olha, como que é, Wilson? O Wilson fala, no Vidas Secas a paisagem é terrível, é inóspita, e no Alma a paisagem é muito bonita, né? Ela vai descrevendo uma certa beleza, né, Wilson, à medida em que ela vai caminhando. Eu acho que esses são pontos interessantes, assim, que ela de alguma forma, ela vai usar o tempo como um elemento primordial. Ela vai trazendo memórias que vão revelando a trama, ela vai descrevendo o que ela está vendo no tempo presente, e ela está caminhando em direção a uma utopia. Só que essa utopia, ela é mais utopia ainda, ela é mais impossível ainda, porque ela pretende, ela sonha com a liberdade, né, de atravessar o oceano, mas a realidade ela se manifesta, e essa utopia de atravessar o oceano se esvai, né, porque ela está caminhando em direção contrária ao mar. Então chega um momento que, é o que o senhor falou, né? Chega um momento que o máximo de utopia que é permitido é a realidade. E aí parece que eles criam realmente ali, né, uma comunidade quilombola, alguma coisa nesse sentido, né, de homens que foram, de alguma forma, sendo
se libertando, né? E é interessante porque o elemento dessa liberdade é a violência, porque não seria possível essa libertação sem matar os senhores, né? Então eles fazem uso do veneno, né? O veneno é muito presente para haver essa libertação. E eu acho isso muito interessante porque ela está numa peregrinação em direção à liberdade, mas ela não deixa de trazer os personagens. Ela fala do Inácio, fala da avó, fala dos filhos que foram arrancados dela como uma ninhada de cães. Então, assim, ela tá se constituindo, ela não se permite ser vazia, ela caminha em direção a uma liberdade sem abdicar dessa memória que é o que constitui essa identidade. E ela fala, eu, uma mulher. Ela tá ali dizendo, olha, apesar de tudo que fizeram comigo, com os meus amados, eu continuo caminhando. E eu sei quem eu sou, eu, uma mulher, né? Eu acho isso muito bonito. Essa busca dela por uma identidade constituída. O eu não sai de cena, o eu tá ali o tempo inteiro presente como constituidor, né? Então, é um conto que trata dessa liberdade, mas é também um conto que fala sobre essa constituição humanizante. Vocês desumanizam, porque tem um momento que ela fala, era carne, né? As pessoas eram tratadas como carne, mas ela segue na direção dessa utopia, né, que depois se concretiza numa realidade muito menos utópica, mas ainda com a liberdade, e ela fala assim, é, o meu corpo dói, mas doeria muito mais ter que voltar para a situação em que eu estava, né? Então, é uma narrativa muito bonita, né? Muito bonita porque é uma fuga para a liberdade, é um caminhar em direção a uma liberdade que só pode ser alcançada com dor e sofrimento, né? Não é uma liberdade em que as pessoas estão anestesiadas, como no conto anterior, né? Ali há uma espécie de ora lucidez, ora confusão mental, porque como o senhor falou, né, que existe um fluxo de consciência, em alguns momentos parece que a mente dela está tornando as coisas um pouco confusas, porque ela está debaixo do sol, ela está sem comer, né, ela está comendo muito pouco, ela come o que ela vai encontrando, e ela vai dizendo que vai recolhendo as coisas e vai tirando as coisas que atrapalham do caminho. Então, ela está desidratada, ela está cansada, ela está fatigada, ela está machucada. Então, há momentos de plena lucidez, né, que é quando a memória aparece, e há momentos de confusão mental, que é quando ela está tratando do tempo presente. Essa realidade do tempo presente afere, né? Então, é uma pessoa num estado ali físico e mental muito complexo, mas todas as vezes em que a sanidade começa a escapar, ela evoca o passado, ela evoca a memória. E é como se esse ódio, né, o elemento ódio, ele fosse o elemento que trouxesse a mente dela para a lucidez de novo, no sentido de eles mataram o Inácio, eles tiraram meus filhos, eles violaram a minha avó, né? Eu não sei onde está ninguém, porque ela está sozinha no mundo, ela está absolutamente sozinha no mundo, ela não sabe onde está ninguém. Ela começa dizendo: eu não sei onde tem ninguém, onde está ninguém, eu não sei onde estão os meus filhos, mas como eu estou só, eu preciso fazer com que essa memória seja o elemento que traz de volta a minha identidade, né? O eu uma mulher, eu alma, eu uma mulher, né? E a ideia da alma como esse elemento constituinte também, né? Mulher, eu sou mulher, eu não sou carne. Alma, né? E eu. São três palavras constituintes. Eu, uma mulher, alma. Eu tenho alma. Eu tenho alma. Eu sou uma pessoa que existe. Eu sou, de alguma forma, divina também. Essa é a minha leitura, gente. Eu tenho um monte de coisa para falar, mas eu não vou ficar falando aqui para sempre, não. É isso. Ô, Gilvan, mas você falou do conto da Mariana, que... Em Mariana, a... em Mariana, a gente tem uma cria, eles chamam de cria da casa, né? Essa expressão é extremamente violenta, né? Cria da casa que se apaixona pelo Senhor, né? E ela percebendo que esse amor era impossível, ela foge também. Ela foge duas vezes. Só que em Mariana, eu acho talvez o conto mais bonito do Machado, ela foge e ele vai buscar, né? E ela volta porque ela está encantada por ele, mas ele fala, ele começa dizendo, ela era tratada como alguém da família,
mas quando ela foge, ele a encontra, ele diz, olha, você deveria ser açoitada. Então, existe uma ambiguidade que está muito presente na cultura brasileira, né? Nessa ideia de que o servo é alguém da família, só que não é alguém da família. Ele é alguém da família até que seja necessário fugir do padrão. até que seja necessário fazer a distinção. No Mariana, ela foge. O que me faz pensar é que o Mariana também é uma tentativa, uma tentativa de fugir de uma realidade para viver um amor, né? Que é um amor, obviamente, impossível. E no caso dela, no caso da Alma, houve uma ruptura mais violenta. Ela não olhou para trás, ela seguiu em frente. E ela fala: eu não sou alguém que olha para trás, eu sigo em frente, eu caminho em direção ao lugar para o qual eu estou indo. E eu acho que isso é muito, muito interessante, assim, muito bonito. Eu tenho uma coisa para pontuar também, que é com relação às coisas que ela deseja, né? Puxando um gancho com relação à liberdade, que o Gilvan apontou. Então, por exemplo, se a gente for para pensar nas coisas que ela deseja, são coisas extremamente simples, mas são coisas que rompem também com a ideia de uma liberdade que é tradicional. Por exemplo, ela quer ter filhos porque muitos dos filhos dela foram atirados, né? Então, quando ela pensa na ideia de ter filho, ela quer ter o filho. Ela dispensa a ideia de um casamento ou de um relacionamento, porque os homens que dão esses filhos a ela são homens que passam por ali, né? É uma espécie de Macondo, né? Que ela acaba construindo ali também. E aí os filhos são gerados, né? E isso me fez pensar muito na personagem Joana, do Perto do Coração Selvagem, da Clarice, porque é uma personagem que também tenta transcender aquilo que é tradicional, né? Dispensar a ideia do casamento. Então, ela não... E aí me fez pensar numa frase que a Joana tem, que é a seguinte: liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. Então, eu acho que tem muito a ver também com a personalidade da Alma, né? E a Joana é uma pessoa conturbada ali com a própria alma também, e que rejeita muitos dos modelos que são tradicionais ali, né? Mas que existe uma espécie de animal dentro dela que ela está tentando controlar. E, na minha opinião, a alma está bem próxima também. Além do estilo da narrativa, né? Que é por meio ali do fluxo de consciência. Eita. Bom, ouvindo vocês, eu passei a ter novas ideias. E tem duas observações que eu vou fazer. Uma delas, que eu já podia ter feito, né, é que o texto do conto, né, um conto longo, mas ele tem 5 frases só. Né? São frases longuíssimas. Né? O Gilvan pontuou isso na observação que ele fez, né? Que ele interpretou como sendo uma forma de mostrar a urgência, né, daquilo que está sendo narrado. Né? Ela está narrando a fuga dela. Então, essa é uma forma nova, né? Quer dizer, ler parágrafos que tem várias páginas, né? Não é comum, né? Não é a primeira vez que eu leio, né? Porque tem no Saramago, se não me falha a memória, produziu textos assim. Mas então, essa é uma constatação, né? São 5 frases, né? E a outra é a seguinte: eu estou lembrando do que você falou, Gilvan. Existe um movimento, que é o movimento da fuga, né? Que está no presente narrativo. Né? O movimento da fuga é do litoral para o interior. Né? E que é um ato de liberdade. A fuga é um ato de liberdade. Né? Ela está fugindo da escravidão. E existe uma outra história que vai sendo narrada simultaneamente por ela, né, que está na memória dela, né, que é o passado. Né?
Então, são duas histórias contadas paralelamente, né? A história do presente e a história do passado, né? E é por isso que o envenenamento só aparece no final, né? Porque a gente fica sabendo, né, desse ato extremo, né, que é o do envenenamento dos patrões, do patrão não, que patrão, dos senhores, né? Vou usar nomenclatura mais precisa, né? que, e que é também uma vingança contra a morte do Inácio, né, que era o amor dela, e uma vingança contra a opressão, o sofrimento e o, eu diria assim, o roubo do leite que ela usou para amamentar os filhos dos senhores, né? Então, na realidade presente, ela quer ter os seus filhos, né? E usar o seu leite para amamentar os seus filhos, né? Então, e é um conto, né? Que apesar de ser, ele é um conto sombrio, né? Porque apesar da luz do sol ser forte, ele é um conto sombrio, né? Porque ele narra sofrimento tanto no presente quanto no passado, né? E, mas ele é um conto otimista, né? Porque ele termina com a constituição de uma aldeia que provavelmente, né, foi constituída pela fuga de muitos outros escravos, né, que é o Quilombo. Quer dizer, o Quilombo é um espaço muito significativo na história brasileira e que só é, está sendo narrado, descrito, né, está conquistando presença na nossa memória através da literatura, né? Aí eu lembrei de uma coisa que eu acho bom contar para vocês, que é o seguinte: há uns 40 anos, acho que foi na década de 80, quase 50 anos, um, um professor de linguística da Unicamp, o Carlos Vogt, que depois viria a ser reitor da Unicamp, e que foi meu colega de faculdade, eu fiz o curso com ele, ele, ele teve um aluno, ele era professor de linguística, né? Ele teve um aluno que disse assim: professor, lá em Sorocaba, no lugar onde eu morava, tinha uma comunidade que falava uma língua que ninguém entendia. Bom, falou isso para o linguista, né? O Vogt falou assim: vamos até esse lugar, vamos ver que língua era essa, né? Aí o Vogt foi lá e constatou que era um quilombo, e que os moradores ainda falavam uma língua africana, né? Aí ele constituiu um grupo de uns 10 alunos de pós-graduação que foram fazer o trabalho de descrição dessa língua, né? Isso é um, é um acontecimento, né, que tem importância linguística, né, que tem importância histórica, né, cultural, antropológica. E depois ele escreveu um livro contando a história desse evento, né? E eles constataram que era uma variação ou do Yorubá ou do Nagô, não me lembro agora qual era a língua, porque ao longo do tempo ela sofreu a contaminação do português, né, por causa da necessidade de contato com a comunidade maior, né, mas era perto de Sorocaba, né, que essa região do Vale do Ribeira até hoje é uma região meio inóspita, né, pouco povoada, né, em que a mata e a floresta estão preservadas, né? Foi um lugar, é um lugar onde existem muitos quilombos ainda. Professor, deixa eu só pontuar uma coisa relativo ao que a Carla perguntou e eu acabei esquecendo de dizer. A Carla perguntou qual que era a relação entre Mariana e Alma, e era a parte mais importante, eu não falei, que é o fato a presença do veneno, porque Mariana morre no final, ela se mata, né? Ela se suicida e tomando veneno também. Então, assim,
o veneno como elemento distintor aí, como elemento contumaz nas narrativas. Eu até anotei isso e acabei esquecendo de comentar. Era aí. Bom, você me motivou a ler esse conto, né? Eu não me lembro de ter lido. Eu Ele é vou, belíssimo, belíssimo. vou ler esse conto. Mariana 1 e Mariana 2, né? Esse é qual? Diz Mariana, Eu acho que é o 1, Carla, porque eu não. né? Eu li nessa narrativa, nessa coleção de contos do Machado, e eu acredito que esse seja o 1. Eu acho que o 2 não está nessas coletâneas, É. né? Porque, como tem o mesmo nome, eu acredito que seja um, tá escrito a Mariana só. Mas é um conto muito bonito de uma mulher escravizada que se apaixona de alguma forma pelo senhor da casa ali, e isso causa inúmeros problemas, assim, mas o modo como é narrado a história é muito bonita também, né? E é interessante porque nessa obra, tal como faz Itamar, Machado ele demonstra as entranhas do racismo. Sobretudo, e isso para mim é muito importante, o racismo à brasileira, que é essa ideia de é como se fosse da família. Então, o Machado ele desconstrói essa ideia com de forma magistral, porque começa o conto dizendo que a escravizada aprendeu francês, ela era muito bem tratada pelos senhores ali, a mãe, a matriarca da família, gostava dela como se fosse uma filha, como se fosse uma filha. Então, o Machado ele brinca muito com essa, como se fosse, né? Não, ela aprendeu francês, ela aprendeu a ler e escrever, ela é como se fosse da casa. No entanto, quando ela, por estar apaixonada e saber que o senhor vai casar-se com uma prima, quando ela foge, aí o sentimento muda, né? O sentimento de como se fosse da família torna-se o sentimento de estamos perdendo a nossa propriedade, né? Então a coisa vai sendo revelada a partir disso. Eu acho que não sei se é por hora, mas seria muito interessante em algum momento ou em momento oportuno nós analisarmos esse conto também. Vamos decidir aqui, antes do Wilson sair, o, a próxima leitura? Vamos. Então, alguém tem alguma sugestão? Você sugere? Não é a Lília Guerra? É da Lília Guerra, né? Hum. Eu sugiro Pendência, que é um conto bem curtinho, de uma página e meia, e também um que me pegou muito, que é o Dia Viável para Passeio com Roupa de Primavera. Que título bom. Esse conto é pesado, né? Ele é pesado, ele é um pouquinho longo, mas ele me fez chorar muito, esse conto aí. Uhum. Só pelo título já vale. Sugiro que a gente acrescente o vó, né, por causa Ok. Né? 3 contos: Pendência, Dia Viável e Vó. Sim. E são curtos, né? Tirando esse que a Carla falou. Não, mas não deve tão longo, não. Deve ter umas 5, 6, 7 páginas, não sei. A soma de todos é menor que Alma. Alma tem 20. Né? Eu vou tentar ler o máximo fazer O outros. Pendência é uma página e meia, é bem curtinho mesmo. Mas ele é bem enigmático e. É bom que dá para ler várias vezes. E aí eu quero muita opinião de vocês sobre, porque ele é bem aberto, assim, a interpretações. Vamos decidir a data. Eu estou vendo. Vamos. 30 de maio, é um sábado. 30? 30? Tá, já colocar no grupo aqui, então, peraí. 30 de maio. Bom, e eu vou fazer uma tentativa de ler o livro todo, né? Tem tanta leitura para fazer aqui, por causa dos Às meus... 10? Às 10, né? Às 10. Tá ótimo, às 10. Mas essa ideia de ler o Mariana também eu acho interessante, né? Se der para a gente ler. Sempre vão ter, né, ideias. Novas leituras. Bom, 30 de maio, às 10 horas, estaremos aqui novamente. Combinado. Peço desculpas aí pela... Gostaria de ficar até mais aqui, porque eu acho que ainda teria mais para falar, mas... Sim, mas...
Não, já A gente conseguiu falar de 2, né, dessa vez, as outras vezes. falamos bastante. Falamos bastante de um conto super longo também, né? Uhum. Bem, Verdade. e esses contos a gente não vai esquecer. Esses que a gente analisa assim, Só para observar que o Givan falou um conto super longo. A gente leu contos menores da outra vez, né? E agora também o primeiro. E eles, mas embora sejam menores, até esse daqui da Artigo de Luxo também é curtíssimo, mas eles têm um conteúdo de debate muito grande. Alma, eu acho que a ideia é essa angústia mesmo e essa fuga. Então ele, de certa forma, ele é um pessoa repetitivo, mas não no sentido ruim, embora pareça que é ruim, ele é usado como uma forma, né? Como uma forma narrativa, né? E eu acho que isso que é interessante nele. É essa coisa rápida que você segue, ela está fugindo com ela, né? Ao mesmo tempo que você olha por lado, quando ela olha para o lado, você olha para frente, quando ela olha para frente, assim Sim. por diante. Gente, se Mas você é por isso que ele acaba, o debate sempre pode ser longo, mas ele tem assim, o fio condutor dele é muito claro, né? Ô, Mais Wilson, tem um claro. ponto interessante que eu percebi, é que o Alma, ele tem alguns bons artigos que foram elaborados a partir dele, artigos acadêmicos mesmo, assim, de uma professora do Rio de Janeiro. Tem muita coisa legal para pensar a partir do Alma. E o Farol das Almas não tem tanta coisa escrito, assim, academicamente falando. Sim. Só que o Farol das Almas você encontra mais reflexões de vídeos, o pessoal no YouTube tratando. Já o Alma tem muita coisa na internet, vídeo, tem mais artigos, porque é um texto mais longo, é um texto que não é todo mundo que vai ler, porque requer um pouco mais de fôlego e tal. Então, eu vou compartilhar com vocês 2 textos que eu li ontem à noite, Sim. do Alma, refletindo sobre o Alma, comparando o Alma a outras obras bastante interessantes. Os artigos são papers, na verdade, né? 10 páginas, 12 páginas, muito interessantes. Legal. Legal. Compartilha mesmo. Mas obrigado aí, pessoal, pelo mais esse dia aí. Realmente eu preciso ir. Vamos. Até a próxima, até dia 30. Até. Até o dia 30.